Aleluia, a graça e a paz. Chegamos à reta final do nosso jejum. Hoje é o 20º dia, vivendo e atuando como a Trindade vive e atua. Isso é o que nós vamos compartilhar hoje, nesse dia, e com certeza, eu tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Amém? Essa é a convicção que eu trago no meu coração, de que a cada jejum o Senhor tem usado da ocasião do jejum para nos abençoar, para nos alargar. Amém? Muito bom dia para você. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Geni. Bom dia, querido. Bom dia. Bom dia, Genivaldo. Aleluia. É muito bom estarmos juntos. Eu tenho certeza que algo do Senhor nesses dias tem sido acrescentado a você. Amém? Bom, nesses 2 últimos dias, basicamente, apesar de estarmos falando aqui dos dons espirituais, né, passarmos falando nos 2 últimos dias a respeito dos dons espirituais, hoje, especificamente, nós começamos aqui e vamos falar sobre algo que eu penso que nesse entendimento da edificação da igreja é o ponto-chave, que é unidade, que é o servir uns aos outros. Eu tenho esse privilégio, né, de que eu imagino, né, que o ambiente nosso é um ambiente que a gente tem nos esforçado para caminhar em unidade. Quando eu me converti, logo ao me converter, eu tive a oportunidade de participar da equipe do pastor Washington, e é um exercício que nós tínhamos constante, é um exercício de estar em comunhão, de exercitar comunhão. E unidade na vida da igreja é uma das coisas que nós exigimos ou desejamos, falamos bastante, mas é extremamente desafiador de viver e praticar. Consegue entender o que eu estou dizendo? Você vai ver constantemente as pessoas falando algo a respeito disso. Não, é que a igreja tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas às vezes nem mesmo há, por parte da maior parte das pessoas que dizem isso, um esforço de falar e viver em unidade. E é necessário que você tenha esse encargo no nosso coração, de nos esforçarmos, né, para viver em unidade, ok? Isso é extremamente importante para que nós consigamos avançar na edificação da igreja. Porque quando nós olhamos para a igreja, né, ou para aquilo que a palavra de Deus fala a respeito da igreja, você vai ver que esse é o Espírito que move. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 26, o apóstolo Paulo escrevendo diz o seguinte: que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, quando muito, 3, e isto sucessivamente, para que haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação, a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então você percebe que a palavra de Deus aqui, ela, de forma efetiva, né, de forma precisa, ela incentiva que no ambiente do culto
haja uma participação, mas que um esteja de alguma maneira vinculado ao outro. Existe um propósito, então, envolvido, existe uma ordem, então, quando nós nos reunimos, entende? Você sabe disso, existe hoje, né, alguns que se denominam uma igreja online, ou seja, eles decidem viver de forma online. E você, nós estamos aqui tendo essa oportunidade que não, há anos atrás não existia, de podermos fazer uma reunião dessa online. Agora, nunca, né, uma reunião como essa vai substituir, né, a reunião da igreja, o estar junto, o estar em comunhão, o poder impor as mãos, né, cumprimentar um irmão respeitosamente com um beijo, né, como o apóstolo Paulo diz, um ósculo santo. Percebe o que eu estou dizendo? Então, a expectativa da parte do Senhor é que quando nós nos reunirmos, nós consigamos fazer isso de forma ordeira, que consiga promover edificação. Consegue entender? Porque tudo que vai acontecer precisa fluir no objetivo da edificação. Quando nós nos reunimos, o objetivo é edificar. Ok? E você percebe então que não há no corpo de Cristo aquela posição ou a função só de ouvinte. Ou seja, de sentar, né, e ficar aqui só quieto. Não, exige-se, né, uma participação. Então, por isso, o apóstolo Paulo escrevendo aqui, ele diz, quando nós nos reunimos, né, quando você se reúne no mesmo lugar, então um tem salmo, o outro tem isso, o outro tem isso. Aí ele diz, cada um faça isso no tempo devido e da forma devida. Percebe? Então é importante que você, ao nos envolvermos na edificação da igreja, não sejamos passivos, não é verdade? Que a gente entenda realmente que há um lugar, uma ordem que nós precisamos ter, mas não só isso, né? Porque todos falam, não, pastor, é necessário que tudo seja feito com ordem e decência, mas é só isso, é só a ordem e a decência. Não, eu quero dizer para você, é necessário que todos nós estejamos participando, envolvidos, de alguma maneira, cooperando uns com os outros. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Isso é necessário que seja assim. O Senhor chamou a mim e a você para participar, para nos envolver completamente. Amém, querido? Por isso eu quero proclamar que você, né, na sua equipe, na sua célula, no seu discipulado, haverá sim unidade. Haverá sim um ambiente de estar juntos, de estar envolvidos, de estar conectados. É assim que eu e você precisamos viver. Amém? Conectado uns com os outros. Glória a Deus. É muito importante que eu e você compreenda isso. Eu queria orar com você aqui sobre isso. Que nós possamos, entre nós, ter esse ambiente de conexão. Amém? De que uns aos outros estejamos aqui conectados. Que aprendamos, né, a viver assim. Né? Que esse seja um estilo de vida. Que essa seja a nossa forma de viver, de edificar. E não apenas a nossa retórica, a nossa fala, o nosso discurso, mas que seja a nossa realidade. Amém? Vamos orar por isso agora? Vamos fazer isso agora? Pai, nós oramos nessa hora. Nós estamos na reta final desse jejum. Nosso desejo, ó Deus, é que o Teu Espírito mova em nós. Nós sabemos que não existe unidade que seja promovida por homem, a não ser aquela que é promovida verdadeiramente pelo Teu Espírito. Por isso, ó Deus, move entre nós, ministra aos nossos corações. Ó Deus, inspira-nos, exorta-nos, para que possamos, ó Deus, não ser mais os mesmos, para que possamos ver, ó Deus, e desfrutar
do mover e do agir do Teu Espírito em nós. Ó Deus, que o Senhor, nesses dias, quebre o jugo, quebre, Senhor, todo o peso, quebre tudo aquilo que vem nos desconectar do Senhor e do Teu propósito e da igreja, ó Pai. Que possamos, nesses dias, estar focados, unidos na edificação da Tua casa. É isso que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Que possamos aprender, né, a viver dessa forma. E pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a viver em unidade. Porque esse é um discurso muito bonito, mas desafiador de praticarmos. Entende? É desafiador, sim, viver em unidade. Abrir mão do seu querer. Abrir mão dos seus desejos, das suas vontades para poder viver em unidade. Consegue perceber o que eu estou dizendo? Mas o Senhor vai nos capacitar e nos habilitar para isso. Eu tenho certeza que eu e você seremos nesses dias adestrados, né? Ensinados pelo Senhor a essa realidade. Amém? Será assim comigo e com você em nome do Senhor Jesus. Que você possamos viver todos os dias essa realidade. Amém? Você concorda comigo? Você tem essa expectativa também? Eu espero que você tenha essa expectativa no seu coração. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nesses dias nos fortaleça nessa direção. Possamos manter o nosso coração focado em unidade, como equipe, como igreja. Na verdade, eu acho que um dos maiores desafios, né, da igreja é viver em unidade. E à medida que a igreja vai crescendo, ainda maior vivermos isso. Nós teremos a oportunidade, nessa próxima semana, de estarmos com toda a igreja na cidade, né, na conferência. Imagina que ambiente poderoso. Você que já foi na conferência sabe do que eu estou falando. O quanto que isso é poderoso, poderoso estarmos juntos. Né? Quando a igreja reúne, quando começa a oração, aquele ambiente, aquele barulho santo, irmãos, isso é poderoso demais, demais. É a oportunidade que nós temos de estarmos juntos. Amém? Eu espero que nesses dias o teu coração seja cheio de expectativa para aquilo que o Senhor fez e fará na sua vida. Amém, querido irmão, querida irmã? Que Deus abençoe você ricamente, que você no culto amanhã possa ser ricamente abençoado. Espero que você esteja cheio de expectativa por aquilo que o Senhor fará ainda nesses dias, que você esteja de fato com o seu coração aquecido. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Tenho certeza que esse jejum tem sido um marco espiritual na sua vida e é apenas o começo. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Um abraço.